Olá, pessoal. Como assim, olá, pessoal? Eu tô desligado. Está no ar pela Mundial. Esse é o André aqui da Rádio Mundial, gente. Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu quero falar sobre a sua vida. Eu quero te ensinar a governar a sua própria vida. É isso mesmo, gente. Porque de que adianta você querer um monte de coisas se você não entendeu ainda como governar a si mesmo, né? Como você faz para ser dono de si. Então, vamos lá. Vamos entender como esse controle ele deve acontecer para que você realmente chegue no seu poder, naquele poder interior que vai te trazer felicidade, que vai trazer possibilidades para a sua vida. Quando a pessoa ela entende como, quando a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, ela começa a se observar mais. A partir do momento que a pessoa começa a se observar mais, ela vai começar também a perceber o que ela precisa mudar. É aí que a pessoa começa o caminho onde ela vai governar a si mesma. Então, eu quero te fazer um convite justamente para você olhar para a sua vida desta forma. Começa agora a olhar para as suas atitudes, começa a olhar para aquilo que você tem feito. É muito legal quando a gente se observa, lembrando de como a gente se imaginava que estaria hoje. Ou seja, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás na sua vida, como você se imaginava hoje, nessa época? Né? Provavelmente você se imaginava tendo coisas, fazendo coisas que você não conseguiu. E por que isso acontece? Porque você está vivendo todos os dias mais do mesmo. Você todos os dias continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, fazendo tudo igual. Então, o que que acontece? Você tem mais do mesmo. É isso que acontece. E para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, sou especialista em mudanças emocionais, trabalho com as memórias emocionais, trabalho com sentimentos, com as suas emoções de dentro para fora, porque é só assim que você vai mudar a sua vida. Não dá para você mudar, fazer uma grande mudança na sua vida sem mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir no mundo, sem mudar a forma automática com que você reage à sua vida. Então, esse controle, ele precisa acontecer. Então, esse controle, ele começa de dentro para fora. E como que a gente faz isso, né? Entendendo o que que é preciso. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, sou especialista em inteligência emocional, programação neurolinguística, hipnose, tem outras técnicas aí, onde eu agrego também ali no processo para que a pessoa ela passe a se sentir confortável sendo quem ela é. Ela passa a gostar dela mesma. Ela passa a entender como ela se formou, como ela se tornou esse eu de hoje. E aí nós vamos fazer um caminho entre aquilo que ela está sendo e aquilo que ela não quer mais, em direção àquilo que ela quer ser. Né? Porque todo mundo quer, gente, todo mundo busca felicidade, todo mundo busca coisas melhores na vida, e isso é maravilhoso, porque vocês já pararam para pensar que as possibilidades de você fazer mais coisas, elas estão sempre vinculadas ao dinheiro, e esse vínculo, ele é importante. Então, por exemplo, uma das coisas que mais leva as pessoas ao consultório é esse fator, a pessoa não consegue passar de um determinado patamar, ela está o tempo todo na autossabotagem, ou melhor, ela está o tempo todo sendo mais do mesmo. Por quê? Porque ela tem ali um termostato na vida dela que faz ela nunca passar daquele ponto, porque foi gravado ali na mente dela essa ideia de que tem que ser assim. Então, como que a gente grava as ideias, né, de como temos que ser? Através de tudo que a gente vivencia. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência no passado, você aí que teve experiências ao longo da sua vida, gravou sensações a respeito dessas experiências. Essas experiências, muitas vezes, trouxeram sentimentos ruins. Então, para que você não passe novamente por aquelas experiências, você cria ali
esse padrão onde eu vou até um certo ponto só e não tento passar daquele ponto. Então, o que acontece? Racionalmente a pessoa quer muito, mas emocionalmente ela sente que ela não pode, que ela não consegue ou que ela não merece. E aí que eu entro com a hipnose, com a programação neurolinguística, onde eu vou reprogramar esse software, né, dentro de você. Ou seja, imagina que você é um computador e que o programa que faz esse computador funcionar, que é o software, ele roda sempre do mesmo jeito. Então, você tem sempre as mesmas circunstâncias. Quando eu trabalho com as pessoas, eu vou fazer elas mudarem o que elas sentem para que o entorno delas, né, as circunstâncias mudem também. Então, é muito interessante essa mudança, porque essa mudança ela precisa acontecer de dentro para fora. E eu não sei se vocês sabem, mas 95% do que nós fazemos é causado pelas nossas emoções automáticas, ou seja, aquilo que você sente o tempo todo que passa a criar mais do mesmo. E muito desses 95%, na verdade todo esse 95% é automático, você não para pensar. Então, quando você viu, você já fez. Quando você já mal percebeu ali, a coisa já aconteceu, por mais que você tivesse pensado em fazer diferente, porque tá nesse automatismo. Então, eu tiro você desse automatismo para que você comece a governar a sua vida. Como eu faço isso, gente? Olhando para sua vida, entendendo como que você chegou nesse você que você se tornou hoje, mudando as sensações que você tem a respeito de você. E nessa mudança, nós vamos fazer uma mudança de personalidade acontecer. Então, você passa a ser uma pessoa que vai pensar diferente, sentir diferente e, naturalmente, você vai reagir diferente. Então, existem muitos sinais que vão mostrar isso para você. As pessoas voltam na semana seguinte e falam assim, Cris, sei lá o que você fez, mas eu estou absurdamente diferente. Eu estou tomando decisões, eu sinto diferente e é muito interessante como funciona esse processo. Eu vou explicar uma coisa para vocês hoje que vai fazer toda a diferença para você entender definitivamente por que você precisa fazer esse processo acontecer, para que você mude de verdade a sua vida, tá? Então, olha só, quando uma coisa acontece na sua vida, uma experiência, por exemplo, ruim, o que acontece com aquela experiência? Ela cria uma sensação na hora, e aquela sensação, ela solta, vamos chamar assim, no organismo, todos os hormônios responsáveis por a pessoa se sentir daquele modo. Então, aquilo causa na pessoa um humor. E por mais que a circunstância ela tenha, sei lá, durado 2 minutos, muitas vezes a pessoa passa o resto do dia com aquela ideia, né, com aquela sensação em relação aquela ideia ruim em relação àquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma coisa que aconteceu de manhã, ela tem a tendência a sentir aquilo com intensidade no momento que aquilo acontece, e aquilo ela vai se diluindo ao longo do dia ou dos dias. Então, naquele momento, até que tudo se dilua, quimicamente falando dentro da pessoa, o que acontece? O humor da pessoa muda. Então, ela fica mal-humorada porque tal coisa aconteceu, ou ela fica medrosa porque tal coisa aconteceu, até aquilo se dissolver. Então, olha só, quando a pessoa tem essas experiências curtas de horas e dias, aquilo se torna humor, tá? Agora, vamos supor que a pessoa, ela tenha muitas dessas experiências continuamente e isso perdura ali por mais meses. Então, passa de dias, de horas para meses. O que acontece? Aquela experiência que a pessoa teve e está tendo ainda, né? Ela continua sentindo aquilo, né? Se transformou num tipo de memória, cria o temperamento da pessoa. Então, a pessoa passa a agir sempre de uma determinada forma. Com o passar dos meses, se a pessoa realmente ela tá ali numa circunstância na vida dela, onde aquilo é constante, e ela passa de meses para anos sentindo daquela forma, pensando daquela forma, aquilo se torna um traço de personalidade. E aí que eu mudo, né? Porque a gente precisa mudar esse traço de personalidade que se formou na sua mente, na sua vida.
vida, ou seja, aquilo que te governa. Então, o que te governa tem muito a ver com o seu passado, com aquilo que você vivenciou, com aquilo que você ainda faz no automático. E eu, gente, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, e eu sou especialista em fazer essa mudança acontecer. Eu faço isso através da hipnose, da programação neurolinguística, onde eu me especializei a mudar o comportamento emocional que as pessoas têm. Para isso, nós transformamos, né? Eu vou transformar as suas memórias emocionais. E é um processo delicioso de fazer, né? A pessoa não perde a consciência em nenhum momento. É uma hipnose terapêutica que eu utilizo ali no consultório. Eu uso a programação neurolinguística, tenho outras técnicas na manga também, porque as pessoas são diferentes, né? Estou há 22 anos trabalhando com isso. E o que acontece com a pessoa? Ela muda, ela passa a se sentir diferente, ela passa a pensar diferente e automaticamente ela vai reagir de um modo diferente, novo, que a gente vai programar. E aí, essa programação, ela acontece de várias formas, desde o conhecimento até o sentimento mesmo, onde a pessoa vai passar a se sentir diferente. E aí a pessoa volta, ela mudou até às vezes a forma de vestir, a forma de falar. É muito interessante como isso acontece. Então, gente, eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com a Gabi, minha assistente, ela vai te mostrar, né, como que funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 969657748, você pode marcar consulta diretamente com ela. Não perca tempo, porque você tem que mudar isso para que você mude a sua vida. Você tem que mudar o que você sente a respeito de você mesmo para que a sua vida mude. Então, 0 operadora 11 969657748. Quando a pessoa ela faz essa mudança interna, as circunstâncias externas começam a mudar. E ela para com aquele hábito de ser ela mesma. Então, por exemplo, se a pessoa ela é sempre alguém que, por exemplo, na comunicação, ela trava, ela gostaria de ser diferente, mas ela, na verdade, na hora ali que ela tá com os amigos ou às vezes numa reunião, por mais que ela tenha planejado a diferença, naquele momento sai tudo igual. Ela gostaria de ter uma vida diferente, mas ano após ano a pessoa está igual. Então, o que acontece? Ela está vivendo mais do mesmo e muitas vezes ela vive mais do mesmo porque ela está ligada às circunstâncias, memórias emocionais do passado. E são essas memórias que a gente muda. Quando eu mudo essa memória dentro da pessoa, né, a pessoa passa por uma transformação, ela passa a se sentir diferente. E aí, tudo desembaraça na vida da pessoa. De repente, ela enxerga oportunidades que ela não enxergava antes. Ela vê coisas que ela não via antes. Ela se transforma fazendo hábitos mudarem. É muito, muito interessante. Então, as pessoas que chegam lá no consultório, elas vêm pelos mais diversos motivos e elas mudam, né? Gente, eu me especializei em fazer essas mudanças. Amo pessoas que têm uma vida travada e que chegam lá e eu vejo a pessoa já mudando, já na semana seguinte ou nas semanas seguintes, ela já passando ali pelo processo de fazer acontecer a vida delas. Elas param de ser elas mesmas. Tem muita gente que chega ali na minha frente que nem tem a própria vida, tem a vida dos outros. Isso é muito comum, mas ela passa a ter a dela. Então, é muito legal esse processo. Você também pode passar por esse processo. Gente, lá no meu site tem todas as informações, tem vários e vários artigos sobre, né, o que eu faço lá no YouTube também. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo neste momento, não puder anotar, põe lá depois Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Estou lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, com certeza. E lá no meu site tem os livros que eu escrevi, né? A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores. Tem o livro que fala sobre o divórcio, sobre o poder pessoal, que é Divórcio Bem-Sucedido. A Lei da Atração para Crianças. São todos livros que eu escrevi baseado nas minhas experiências, baseado em poder pessoal, né? Que eu crio esse poder pessoal com as pessoas lá no consultório. Então, é possível, sim, fazer uma grande transformação acontecer na sua vida. Então, gente, anotem aí de novo. 969657748. 969657748. Então, você tem que entender o seguinte.
para mudar, né, a forma como que você reage na sua vida, né, ou seja, as coisas acontecem, de novo você está fazendo igual. Para que você mude isso, né, você vai precisar criar uma nova personalidade. Então, o que é uma nova personalidade? É uma pessoa que tem um comportamento diferente. É uma pessoa que faz diferente, que tem hábitos diferentes, que pensa diferente, que sente diferente. E é isso que eu faço, essa transformação acontecer. E é por isso que as pessoas mudam. E é por isso que eu falo aqui nos meus programas na Rádio Mundial que não dá para fazer uma mudança sem fazer uma mudança. Então, você vai, sim, passar a ser uma pessoa diferente. Porque se você continuar sendo a pessoa que você é, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Simples assim. E aí, a gente vai mudar. Essa nova personalidade vai definir o seu futuro e aquilo que você deseja, né? Então, você tem que sair do seu passado. Você tem que parar de todas as manhãs pensar do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, estar nos mesmos lugares. Por quê? Porque senão sua vida não vai mudar. Então, a gente vai criar esse caminho de mudança. Eu vou criar dentro de você, através da hipnose, da programação neurolinguística, esse caminho. Esse caminho que vai fazer você se tornar um novo você. Vai fazer você se tornar uma pessoa que se sente muito bem na própria pele. Uma pessoa que tem poder pessoal, uma pessoa que consegue, a pessoa que tem resultado. É possível fazer esse resultado acontecer desde que você entenda que você vai precisar fazer essa transformação emocional antes. Então, esse alinhamento emocional que eu faço, eu chamo de alinhamento emocional, eu vou justamente criar um novo você. Nós vamos olhar para a sua vida, nós vamos estudar sua biografia, nós vamos entender as circunstâncias que fizeram você se tornar esse você hoje, e aí eu vou criar o como na sua vida, o como você vai chegar onde você deseja, através do que você sente, e não através de artifícios. Não, você vai se sentir diferente para ter a capacidade de realmente fazer a diferença na própria vida. Então, gente, é possível sim fazer uma grande mudança, e a mudança ela acontece sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você primeiro precisa ser para conseguir ter. Não dá para querer ter, que é o que a maioria das pessoas deseja, o dia que eu tiver o dinheiro, o dia que eu me aposentar, o dia que eu me separar, o dia que tal coisa acontecer. Não. Então, a pessoa fica pensando que o dia que ela tiver aquilo que ela acha que tem que ter, né? Ela vai ter a força para conseguir ser o que ela quer ser. Não funciona desse jeito. Quando você entende que funciona ao contrário, que de repente a pessoa ela é, e as coisas acontecem, você começa a observar as pessoas à sua volta e você vai descobrir grandes pessoas que eram pequenas, mas se tornaram grandes e começaram praticamente do nada, porque elas decidiram e elas sentiram, que esse é o truque, sentiram que podiam. A partir do momento que a pessoa sente que pode, é aí que eu trabalho, fazer você sentir que pode, você passa a reagir na sua vida diferente e você vai para circunstâncias diferentes e faz as coisas acontecerem, né? Fará as coisas acontecerem na sua vida. Então, é um processo muito bonito, né? Você vai ter um significado muito importante, em primeiro lugar, para você mesmo e para o mundo, né? Nós temos aí que deixar um legado. Então, se você está se sentindo inútil, se você sente que a sua vida não é sua vida, é a vida dos outros, se você sente que passou-se anos aí na sua vida e nada, então, vamos fazer a coisa mexer aí para que você faça a sua vida acontecer. Eu sou Cristina Long, sou especialista nisso, trabalho com hipnose, programação neurolinguística, tenho técnicas energéticas que eu uso também se necessário, se for preciso, as pessoas são diferentes, mas a mudança vai acontecer. Sou também uma pessoa que continua o tempo todo estudando, estou há 22 anos estudando esses assuntos de transformação, de mudanças. Este ano eu comecei a estudar, do ano passado para cá, na verdade, epigenética, né? Que a epigenética estuda como as circunstâncias, né? Como as coisas que a pessoa tem à volta dela, as situações internas e externas, modificam genes. Então, olha que interessante, quando você entende que você não precisa ser realmente essa pessoa que você se tornou e que é possível sim fazer uma mudança, por mais que você esteja, sei lá, com um super problema na sua vida, você realmente
consegue fazer a mudança acontecer. E eu me especializei em fazer essas mudanças acontecerem. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11, esse é o nosso WhatsApp, 969657748, 969657748. Lá no meu site, que é cristinalong.com.br, tem as informações das minhas consultas. E eu quero fazer 2 convites para você. No dia 12 de maio, eu estarei ministrando um workshop que chama-se Recursos de Programação Neurolinguística Pessoais, né? Recursos de Programação Neurolinguística para Mudar. É um curso onde, né, trata-se de um curso, ou seja, você vai aprender como você vai fazer os exercícios com você mesmo de programação neurolinguística para mudar o que você sente. Quando você muda o que você sente a respeito de algo, a mudança acontece. Então, eu vou te ensinar ali recursos para você usar para o resto da sua vida. Gente, esse é um curso que a princípio eu dou ele, né, uma vez por ano. Então, vai ser agora no dia 12 de maio. Se você fizer a sua inscrição até o dia 20 de abril, você tem um super desconto, vale super a pena. E eu tenho vagas limitadas, é um curso que está sendo bastante procurado, já tem gente, um monte de gente que se inscreveu, eu tenho 3 programas aqui na rádio, então corre e faz sua inscrição, garante a sua vaga, porque você vai, e é um dia só, né, gente, é um dia inteiro, no dia 12 de maio, é um dia onde você vai aprender recursos para mudar os seus sentimentos, as suas sensações. Então, você vai se empoderar através dos seus novos sentimentos. Então, eu vou ensinar você, né? Vou ensinar você como faz essa mudança acontecer de dentro para fora. Então, é muito legal. Então, as informações desse curso, desse workshop, na verdade, estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Então, corre lá, gente, faz a inscrição, porque realmente eu tenho um espaço com vagas limitadas. E o outro convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte: em agosto eu estarei indo novamente ao Egito, eu vou todos os anos, e eu faço uma viagem terapêutica, onde eu levo pessoas aqui desde o Brasil, eu acompanho você desde o aeroporto, então você pode ir com a sua mãe, é um excelente presente, né, para dar para alguém, fazer aquela viagem com a mãe, ou com o irmão, com a irmã, com um amigo, casal, solteiro, vai gente de todo tipo, pode ir qualquer idade, não tem nenhuma restrição, tá? Nós vamos trabalhar terapeuticamente na sua vida, eu faço isso de 2 formas, individualmente e também em grupo, onde nós temos vivências, principalmente no Rio Nilo, que é um cruzeiro maravilhoso. Então, as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br, tá? Então, gente, é o seguinte, as memórias que você teve e tem na sua vida ainda, elas acabam definindo você, porque você vive constantemente em cima dessas memórias. Você vive constantemente lembrando do que te aconteceu. Quando você lembra do que aconteceu, você está criando de novo, recriando o sentimento. E o sentimento, ele te leva de novo às circunstâncias do passado, onde você ativa novamente o medo, as sensações que você não quer. Então, é isso que eu mudo no consultório. Eu mudo esse ambiente interno, né? Onde a pessoa vai se sentir diferente. Quimicamente falando, a pessoa, ela se sente diferente, né? Muda a forma com que ela sente. E aí, quando a pessoa ela sente diferente, ela consegue tomar atitudes na vida, ela consegue ter comportamentos diferentes que vão levar ela a ter os resultados que ela deseja. Então, é nisso que eu trabalho. Então, para fazer isso acontecer, você precisa, em primeiro lugar, entender o que te aconteceu, entender como você vai olhar para isso e, ao mesmo tempo, tirar as sensações. As sensações eu tiro através da programação neurolinguística, aliada à hipnose, aliada a outras técnicas que eu tenho, né? Eu criei um método que chama Método Long, onde eu vou mudar a sua personalidade através dessa mudança daquilo que você sente. E aí você vai ser uma pessoa diferente para você e para o mundo. Então, a partir daquele momento, a pessoa volta, ela passa ali pela consulta e aí ela começa a ter
sensações diferentes que levam ela a fazer as coisas diferentes na vida dela, no dia a dia. Então, a pessoa volta e ela fala, Cris, sei lá o que você fez, eu estou diferente, falei com a pessoa que eu tinha um problema e não senti nada, fiz aquilo que eu tinha que fazer e dessa vez foi simples, foi fácil, a pessoa se viu como merecedora. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 969657748, 969657748. As consultas podem ser feitas, inclusive, via vídeo. E o nosso site, cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até o próximo programa.